Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que atravessa a ciência do amor de um jeito diferente. Muito obrigado por terem estado até aqui. Nós estamos na parte 4 da playlist sobre Sternberg, teremos 8 partes. E nessa parte nós vamos falar do curso temporal do amor. Como é que o amor vai se desenvolvendo ao longo do tempo, como é que paixão, intimidade e compromisso vão acontecendo ao longo do tempo. Se você gostou desse tema, desde já peço para curtir o vídeo. Se não quiser curtir, só a sua audiência tá bom. Mas a inscrição no canal vai fazer toda a diferença. Porque se você não sabe o que é intimidade, o que é paixão, o que é compromisso, você só vai descobrir se inscrever no Cientificaliente, o canal que atravessa o amor de um jeito diferente. O Sternberg, em seu primeiro artigo de 1986, ele quis apresentar como é que os 3 componentes do amor ocorreriam, se desenvolveriam ao longo do tempo. E isso foi uma maneira de diferenciar esses 3 componentes. Entretanto, isso aqui é só uma apresentação da teoria, e o que o Sternberg fez foi apenas uma especulação teórica. Ele não desenvolveu nenhum estudo para demonstrar esse desenvolvimento dos 3 vértices do amor. Vamos começar pela intimidade, que é o primeiro, e ele fez gráficos bem complexos, assim, mas era bem uma imaginação da cabeça dele. E primeiro ele pensou no nível latente de intimidade, ou seja, aquele nível que a gente tem de potencial para manifestar a intimidade, e o nível manifesto, que é a própria manifestação dessa intimidade. É o que a gente tem de intimidade em potencial e o que a gente tem de intimidade manifesta. E a gente tem relacionamentos que deram certo e relacionamentos que falharam. Então, nos relacionamentos que deram certo, a nossa intimidade manifesta, ela vai crescendo, até que chega um ponto que a gente enjoa, assim, essa intimidade pode ir caindo. Mas ela vai caindo, mas o nível latente da intimidade ele continua muito elevado. No relacionamento que falhou, a intimidade lá ainda existe uma intimidade latente, uma intimidade em potencial, que ela vai decaindo esse potencial da intimidade, mas a intimidade manifesta, assim, aí ela cai mais ainda nesse relacionamento que falhou, assim. Então, isso que o Sternberg previu para intimidade, para o curso temporal da intimidade. Com relação à paixão, a gente vai ter o nível experienciado de paixão, um positive drive, direcionamento positivo, e não é direcionamento, mas uma ação positiva, uma ação negativa. E aqui a gente vai ter a duração dos relacionamentos, nível de paixão, tal qual intimidade. Então a gente vai ter a paixão, ela vai crescendo muito rápido, muito mais que a intimidade, ela se cresce muito rápido e depois ela decai. E depois, quando o relacionamento termina, a gente tem uma queda da paixão também muito acentuada. Essa aqui é a duração pós-relacionamento. Então a gente vai ter essa queda da paixão e ela vai ir para um nível negativo. Tá? O que significa esse nível negativo? Que a gente vai ter ódio ao invés de paixão. O que é o ódio? O ódio é uma paixão negativa. Assim, a paixão negativa, a gente vai concentrar forças pro ódio. O 0 seria a indiferença, mas a gente quando termina essa relação, a gente fica com aquele ódio. A gente tem uma energia para outra pessoa, mas é uma energia que é negativa. E aí essa energia negativa tende a se estabilizar com o tempo e ficar indiferença, assim, depois de odiar a pessoa, a gente fica indiferente, assim, né?
Então, mas nesse sentido positivo que pode ter, a gente pode estabilizar essa paixão num nível alto. Isso pode acontecer, ah, não é alguma coisa que é impossível de estabilizar, mas a gente tem esse desejo assim de estabilizar e que nem sempre vai ocorrer na prática. E mas a gente vai ter ao mesmo tempo assim, a gente vai ter essa força puxando pro lado negativo. Com relação ao compromisso, decisão, compromisso, é a mesma coisa, duração do relacionamento e nível que a gente experimenta de compromisso. A gente vai ter, então, num relacionamento bem sucedido, a gente vai ter isso sempre crescendo e vai se estabilizar lá no alto esse compromisso. E essa é a tendência do compromisso, ela nunca declinar se o relacionamento for bem sucedido, tá? Mas a gente vai ter ao mesmo tempo o flagging relationship, aquele relacionamento que a gente fica de olho, aquele relacionamento que tem problema, que tem discussão, não sei o quê, e esse compromisso vai baixando, porque se tu começa a brigar com a pessoa, tu até fica, e eu tô falando de brigar e ficar na relação, a gente fica na relação, a gente tá comprometido, mas não é aquele nível de compromisso assim muito alto, assim, né? Então pode ser que role umas puladas de cerca, pode ser que se acontecer alguma coisa eu já não tenha tanta vontade de ficar naquela relação. E no relacionamento que falha, esse compromisso vai caindo, o compromisso é a variável mais importante pra gente decidir terminar o relacionamento, porque terminar o relacionamento é uma decisão racional. Então vou decidir assim, quero terminar. Então isso é uma falta de compromisso quando eu digo estou terminando, não tenho mais compromisso nenhum com esse relacionamento. Na verdade é uma decisão, né? Terminar o relacionamento é uma decisão. Tomar essa decisão trágica, assim, isso acaba com o nosso compromisso. Eu acabo chamando de compromisso, tem muitos estudos que usam só a palavra compromisso, mas o termo original do Sternberg é decisão barra compromisso. E eu tendo a usar nos meus estudos, mas aí na conversa informal eu falo só compromisso. Né? Então mas de qualquer forma esse é o curso temporal dessa dimensão conforme Sternberg preveu. Só que aí nós fomos para o dado empírico, e esse é um dado de uma pesquisa que eu desenvolvi, euzinho em pessoa desenvolvi, né? E eu não usei tempo de relacionamento, eu usei a variável tipo de relacionamento, mas tentando prever alguma coisa temporal com tipo de relacionamento, tentando pegar tipos mais do início de relacionamento e comparando com tipos mais avançados de relacionamento que vem depois, enfim, tá? Com tempo de relacionamento eu não achei nada, assim. Por quê? Porque é mais importante a maneira como a pessoa vive o relacionamento, como é que a pessoa vive cognitivamente, do que o tempo de relacionamento. Então eu posso demorar 2 semanas para chegar numa etapa do relacionamento, eu posso demorar 2 anos, 20 anos para chegar na mesma etapa, enfim, do relacionamento. Cada pessoa é diferente, cada relacionamento é diferente, né? Então eu coloquei primeiro o amigo, imaginando que o relacionamento possa começar numa amizade, depois o amor platônico, imaginando que tu vai sentir um desejo por essa pessoa antes de qualquer relacionamento, tu tem que desejar a pessoa, mas não necessariamente começa assim, mas é uma ideia, assim, uma maneira que pode acontecer. Depois o ficante, tu começa a ficar com essa pessoa, depois tu começa a ficar tanto que tem uma categoria, ainda não sei se já tô namorando, eu tô ficando tanto com essa pessoa, pode ser que a gente esteja namorando, a gente só não combinou assim, mas pode ser que já esteja acontecendo. Aí vem namorado, noivo, que já é um avanço do namoro, é noivar, se casar e terminar o relacionamento. Terminar vem depois. Não necessariamente a gente precisa terminar o relacionamento, é muito triste terminar o relacionamento, mas
se ocorrer um término, ele vem depois, né? E a gente pode parar só no namoro, parar no noivado e não ir pro casamento, enfim, a gente pode parar em qualquer etapa, se é que a gente... E pode pular etapas também, né? Mas isso é um curso lógico, assim, né? Tá. E aí, então, o que que acontece? A paixão que tá em vermelho é o que mais tá no topo, e mesmo quando termina é o que mais tá estável, assim. Então, o Sternberg previu como ela a mais volúvel, mas nesse dado empírico foi a mais estável de todas, né? Bom, mas vamos considerar o seguinte, assim, se a pessoa, o estímulo que eu dei foi responda o questionário baseado em alguém que você ama, tá? E aí, quem respondeu assim, eu amo meu ex, e respondeu baseado no ex, a paixão é a dimensão que ainda continua, assim, né? Então, por isso que ela foi a mais alta e talvez a mais estável aqui, né? E aí o compromisso é o mais baixo, então quando começa em relação de amigo, amor platônico e ficante, não existe compromisso nesse tipo de relação, é a dimensão que está mais capenga, assim. E aí o compromisso vai desenvolvendo mais rápido, assim, se considerarmos esse gráfico. E a intimidade está mais ou menos sempre no meio termo, né? Eu chamo a atenção que as três dimensões, o nível mais alto das três dimensões são no noivado, assim, então, que é a relação que eu recomendo sempre permaneçam noivos, nunca se casem, né? Por esse dado, assim, né? Mas isso é em parte verdadeiro, assim, também não dá pra ficar levando ao pé da letra esse tipo de dado, né? E eu fiz outra análise que eu não tenho gráfico aqui pra mostrar pra vocês, mas casados que sem filhos são mais altos do que noivos, tá? A gente vai ter níveis nas três dimensões mais altos do que noivos, níveis de amor mais altos do que noivos. Aí casados com filhos é que vai ser menor, né? O filho diminui o nível do amor, eu comentei em algum vídeo isso, né? Então o filho ele acaba diminuindo o nível de amor, mas ele por uma boa razão, assim, o amor ele vai deixar de se direcionar tanto pro parceiro, continua amando o parceiro, mas o amor se direciona pra prole, o que é importante pra nossa adaptação enquanto espécie humana. E esse aqui também é a importância dos componentes do amor para satisfação. Eu apresentei esse dado num vídeo sobre satisfação com o relacionamento, né? Então a gente tem a paixão ganhando cada vez mais importância nesses estágios de relacionamento. Amor platônico, relacionamentos não estáveis, que inclui o ficante, né? O namorado, morando junto, casados, namorando junto e noivos e casados, tá? E o compromisso vai ganhando cada vez cada vez menos importância para satisfação com o relacionamento. Então, o compromisso ele vai existir na relação, ele vai subindo, assim, só que a importância dele pra gente estar satisfeito é menor, né? O que é importante para estar satisfeito com o relacionamento é a paixão. Por quê? Porque se a paixão tá em azul aqui. A paixão ela é importante, ela vai ganhando importância, porque se eu mantenho paixão, se eu mantenho paixão numa época que se espera decair, né, que é quando o relacionamento já avançou bastante, se eu mantenho essa paixão, isso vai me deixar muito satisfeito com o relacionamento. E intimidade, ela tem uma tendência a sempre ter uma importância grande. A intimidade exceto em amores platônicos, que a intimidade não faz parte do amor platônico, a gente desenvolve esse amor platônico por quem a gente não é íntimo, né? Mas a intimidade, ela é muito importante pra gente estar satisfeito com relacionamentos. A gente tá satisfeito com relacionamentos com os quais a gente se sente cúmplice, íntimo, amigo, etc, né? Então a gente fica por aqui com esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda temos mais 3 partes, a parte 5, 6, 7 e 8. 4 partes, né? Então espero que esse vídeo tenha contribuído bastante com vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo. Até lá!